Queria falar para vocês um pouco sobre emoções na quarentena. E nós estamos vivendo no anormal. Não é normal que a gente está vivendo. Então, essa reação anormal produz uma reação emocional em todos nós. É, porque não é normal que a gente está vivendo, né? Até se chama de novo normal, mas esse novo normal é anormal, uma situação que mexe com todos nós desse planeta. Então, existe um luto psicológico, que é uma perda. Nós temos perdas nessa pandemia em relação ao contato físico com pessoas queridas, temos perda também pelo fato de que nós. Só voltando aqui. Então, existe o medo da contaminação, existe medo de ter a contaminação e ter complicações da doença Covid em nós e nas pessoas que nós amamos. Então, isso é uma situação anormal. O que a gente pode fazer? Então, você já tem visto e aprendido várias coisas, mas só passando rapidamente para eu demorar um pouquinho mais no final ali. Então, primeiro, praticar a compaixão, né? Sempre é um momento para isso, ainda mais agora, nessa situação de pandemia e no convívio, às vezes, com familiar em home office, com as crianças em casa tendo aula online. Então, é um momento de necessidade de exercer compaixão para com a maneira como cada um reage diante da pandemia, que eu vou falar um pouquinho mais adiante. Usar meios de comunicação para nossas conexões, vocês já sabem disso. E qual o significado espiritual dessa situação? Né? Um choque, ninguém esperava. Já escutei várias frases, eu também já pensei, eu nunca pensei que fosse viver uma situação dessa, né? Em que atingiu o mundo inteiro. Então, para mim, significa, eu acho que para a maioria de nós cristãos, um momento que nos incentiva até a aproximar mais de Deus, não por medo, mas por uma sacudidura, vamos dizer assim, não no sentido teológico da palavra, no sentido popular, né, da nossa vida pessoal. Então, é importante a gente perceber qual é o sentimento que essa situação provoca em certo momento. Dá vontade de chorar, você tem raiva, sei lá, da origem disso, você tem medo, você tem ansiedade. Então, é importante, durante a pandemia, durante uma situação do dia a dia, você identificar qual é a emoção que você tem, porque dependendo da emoção, a maneira de lidar com ela vai ser uma ou vai ser outra. Vou falar um pouquinho depois mais sobre isso. Então, é importante a gente experimentar o sentimento. Qual a diferença? Então, expressar é quando você verbaliza, você fala para alguém da sua família que sabe te ouvir, alguém ético. Se é uma situação muito complicada que a família não sabe ajudar, então um conselheiro que pode ajudar. Então, expressar é verbalizar, né? Por exemplo, o exemplo máximo da Bíblia, Jesus disse: Pai, por que me abandonaste? Né? Ele não estava nessa hora, ele não tinha perdido a fé, ele estava só expressando a sua dor, né? E experimentar o sentimento é a pessoa quando ela vive aquela emoção. Então, a gente precisa viver a emoção. Se a pessoa precisa viver alguma emoção e ela trava com qualquer maneira, essa emoção vai voltar. Ela vai voltar pelo corpo nas doenças psicossomáticas, ela vai voltar por uma compulsão, ela vai voltar por uma insônia, ela vai aparecer de alguma forma, até que possa ser expressada. Então, se for tristeza, não finja não estar triste. Um dia que você está aí preocupado, um parente está contaminado, enfim, ou está com muita saudade de alguém que você não consegue encontrar há bastante tempo, porque está em quarentena, está isolado. Então, se for tristeza, você deixa a tristeza aparecer. Até Eclesiastes, capítulo 3, fala que tem hora para você rir, hora para chorar, hora para abraçar, hora para parar de abraçar. Então, tem hora para a gente sentir isso ou sentir aquilo, né? Hora de amar, hora de odiar, né? Claro, você não vai fazer propaganda porque você está sentindo, botar nas redes sociais aí, que é uma coisa mais comum dos jovens, né? Se expor demais nas redes sociais. Então, o que eu quero dizer com isso? Diante da pandemia, diante do medo da contaminação, diante de algum parente ter problemas com essa doença maluca, né? A Covid-19, diante da solidão, diante da falta de contato por questões da própria preservação da contaminação. Então, você tem a emoção. Que emoção é essa? Né? É natural ter essas emoções. Nós temos emoções diante de crises. As crises promovem emoções
nosso psiquismo, né? Então, vou voltar a falar um pouquinho disso depois. Bom, não se ataque dizendo eu não deveria estar sentindo isso porque outras pessoas estão piores do que eu. Sim, é verdade, tem outras pessoas que podem estar piores do que você, né? Tem pessoas que até morreram. Ah, mas essa dor, esse medo, essa ansiedade, essa angústia, essa tristeza que você está sentindo, ela é sua, ela cabe dentro do seu universo, dentro do seu contexto que você está, e dentro do seu perfil psicológico, né? Então não se ataque com isso. Você já está sofrendo por estar sentindo uma emoção dolorosa, ainda vai se atacar porque tem essa emoção dolorosa, então tem que parar com isso, né? Deus não ataca você, Deus não critica você porque você pode estar com uma ansiedade, uma tristeza em função dessa situação aí social mundial. Bom, vou voltar aqui. A maneira da dor ir embora é atravessando essa dor. Eu falei agora mesmo, expressando a dor, experimentando a dor, né? E só para lembrar aqui, Deus não permite que venha uma dor sobre nós, ou troca a palavra de tentação, provação, por dor também. Deus não permite que venha uma dor sobre nós que a gente não possa suportá-la. Ele vai dar alguma forma da gente conseguir suportar, mesmo que você já tenha vivido, como eu já vivi, dores que pareciam insuportáveis, né? Mas sobrevivemos, estamos aqui assistindo esse seminário, né? Vivos, né? Pela graça de Deus. Então, por que eu falo isso? Porque muitas pessoas, elas, quando tem uma dor, elas querem logo fazer alguma coisa para fugir da dor, para não pensar na dor, para não lidar com a dor, né? Talvez até no primeiro momento isso até é normal dentro daquele primeiro passo daquela psiquiatra americana, Elizabeth Kubler-Ross, que falou que tem 5 passos para você viver uma situação traumática, uma situação de luto, né? Que é a negação, a raiva, a barganha, a depressão e a aceitação. Então, no primeiro momento, tudo bem, você tem uma pancada na vida, com algumas notícias ruins, a mente faz uma negação. Não, não é possível, não, não é comigo, não, está errado esse laudo. Tá, mas na hora que você tem que enfrentar a realidade e ter aceitação, realmente a maneira da dor ir embora é viver essa dor, vai chorar sim, vai ficar com certa impaciência, com certa raiva, com certa irritabilidade, e isso vai poder sair, né? Claro que você pode ter um perfil que é uma pessoa muito dramática, muito emocional, então tem que aprender a administrar essa dor. Ou você pode estar no outro extremo, que é uma pessoa muito fria, muito calculista, não deixa nunca uma emoção aparecer, né? E Jesus não era nada disso, tinha hora que ele tinha emoção muito forte, né? Pegou o chicote, como o pastor Rob citou aí na bela aula dele, e botou aquela cambada de comerciante para fora aí da igreja, né? Então, e outra hora ele falava assim, eu vim trazer, eu vos dou a minha paz, né? E outra hora Jesus falava assim, eu não vim trazer paz, vim trazer espada, né? Então, saúde mental é a gente ter as emoções, mas não deixar que as emoções tenham a gente, né? Essa frase é uma frase até dos estudos da doutora Lee McCullough Whalen, psiquiatra de Harvard. Então, a maneira da dor sair é você viver essa dor na força de Deus, na ajuda de amigos, quem sabe a ajuda de um conselheiro, e às vezes a dor é tão devastadora que a pessoa precisa de uma ajuda, né? Então, mas ela vai sair, né? O que é bom do que a gente está sentindo passa, mas o que é ruim também passa. Pode voltar depois, mas pensa nisso, o que é bom passa, mas o que é ruim também passa. Isso também vai passar, não vou dizer a pandemia, não sei lá como é que vai passar isso aí, né? Mas a dor, o medo vai diminuindo com o passar do tempo em que você vai aprendendo a lidar com a sua emoção. Então, porque muitas pessoas, por exemplo, o dependente químico, é típico dependente químico, quando ele tem qualquer tipo de frustração, qualquer tipo de dor, ele já quer usar substância, né? E outras pessoas que são compulsivas por qualquer coisa, por sexo, por comida, por compras e tal, elas querem anestesiar a sua dor emocional usando algum tipo de comportamento. Claro que não é uma coisa pré-determinada, né? É um mecanismo que ela, em algum momento, vai ter que aprender a lidar com essa dor, viver essa dor, atravessar essa dor, e aí ela vai sendo resolvida. Então, todos nós temos um deserto para atravessar, seja em relação à pandemia ou não, né? E Deus vai com a gente.
Eu gosto do Salmo 91:15, que ele fala assim, são 5 passos, até interessante esse versículo, que diz, ele me invocará, Deus está falando, você procura, eu procuro Deus, eu ouvirei, Deus escuta, estarei com ele na angústia, olha que Deus realista, né? Deus é realista, né? Deus não é o amor de Deus não é nem triunfalista nem pessimista, é realista, né? Tem horas que tem angústia, sim. Então, repetindo, ele me invocará, eu ouvirei, estarei com ele na angústia, livrá-lo-ei e o glorificarei. Então, tem essas etapas para a gente passar quando há uma situação de crise, né? Bom, a solidão, a pandemia gerou muita solidão, né? Então, claro, você pode ter grupo de amigos em WhatsApp, em rede social, virtual, telefonar para amigos. Se vocês já sabem, já aprenderam isso aí, até em grego e hebraico, né? Então, escolher um novo hobby, aprender algo novo, mantenha a sua mente envolvida com alguma atividade, ao invés de ficar parado e pensando em coisas trágicas, né? Que a pandemia promove. Também é importante exercitar a paciência, porque leva tempo para a gente se adaptar numa realidade nova. Outro dia eu cheguei em casa, era uma sexta-feira, no meio da tarde, e aí tinha umas compras no meu carro, tirei a compra e já ia começar a guardar no armário da cozinha a compra, quando eu pensei, não, eu preciso higienizar essas coisas. Aí fiquei irritado, eu confesso que não é meu perfil, mas eu fiquei irritado, assim, meu Deus, eu vou ter que ficar limpando essas coisas, né? A caixinha da fruta, não sei, mas, né, com álcool gel e tal, que coisa chata isso. Então, leva tempo para a gente se adaptar a uma realidade nova, então temos que ter uma certa paciência, pedir a Deus essa paciência, né? Escolher uma atividade física de sua preferência, como exercícios aeróbicos, alongamentos, muito importante para o nosso cérebro, vocês sabem disso, a atividade aeróbica, claro, dentro aí do seu espaço de segurança. A meditação melhora a concentração, meditação na palavra de Deus, você parar e meditar e mastigar aquele texto, isso ajuda você até não ficar pensando na pandemia. Então, nós estamos no mesmo barco nessa pandemia. Isso significa que outras pessoas não poderão ser tudo que nós queremos, porque elas também têm suas lutas emocionais, sua agenda de atividade, sua rotina, né? Então, a gente tem que pensar de que cada um, eu vou falar um pouquinho mais sobre isso daqui a pouco, cada um está lutando, né, com seus medos, uns mais, outros com mais medo, com menos medo e tal. Bom, emoções boas, agradáveis e desagradáveis, elas vão e voltam. Isso é o normal nessa vida de queda, vamos dizer assim, espiritual, e nessa vida de estresse emocional, nessa vida de burnout, né, de esgotamento. As emoções boas, agradáveis, elas vão e voltam. Então, eu li muitos anos atrás um livro de um filósofo dinamarquês chamado Søren Kierkegaard, que o livro chama-se O Conceito de Angústia, e o Kierkegaard ele fala uma coisa interessante nesse livro, ele fala assim, aquele que aprendeu a lidar com a sua angústia aprendeu o mais importante. É verdade, né? Troca a palavra angústia por outra coisa, que é a sua luta, né? Não estou falando de pecado, estou falando de luta pela angústia da existência, né? O que os filósofos chamam de angústia existencial, que todo mundo tem. O cara mais rico que você conhece nesse planeta, Bill Gates e etc., e o mais pobre, todos têm essa angústia existencial. Então, evite emoções negativas, ou seja, evite piorar o seu sofrimento emocional, não buscando informações sobre a doença Covid o tempo todo, não fica ligado o tempo todo em rádio, TV, iPad, iPhone. Né? Você já sabe os sintomas e o que você vai fazer se tiver, então pronto, né? Mas tem dúvidas? Tá bom, pergunte ao seu médico, pergunte a alguém confiável e de uma fonte confiável, mas não fique ligado nisso, né? Eu particularmente assisto um pedacinho, às vezes, de jornal, telejornal à noite, olhe lá e pronto, já tem as informações, né? Se você não gosta de incomodar os outros, cuidado para não ficar cuidado para você não ficar numa posição de amargura desnecessária por não pedir ajuda e orientação, porque esse é um perfil de algumas pessoas. Tem pessoas que sofrem mais do que precisavam porque elas não abrem o coração, elas não falam que estão sofrendo, elas não pedem ajuda, e você olha por fora, parece que ela sabe administrar, parece que ela sabe lidar com toda a dor, não é que ela não está sabendo pedir, né? Não está sabendo, não está colocando esse pedido para fora. Aqui também, no Brasil, tem dois tipos, tem um grupo que está ajudando, de psicólogos cristãos, que tem ajudado nessa questão
da atendimento psicológico profissional gratuitamente, claro, em alguns horários que cada profissional pode, fabricaderelacionamentos.com.br e ouvidoamigo.unb, União norte-brasileira.org.br. Então, ali tem vários psicólogos e psicólogas que estão fazendo atendimento nesse momento de pandemia de forma gratuita, um trabalho voluntário, claro, em horários específicos que eles conseguem. Agora, vou pensar um pouquinho na questão da família, né? A pandemia, como é que ela está afetando a família em termos emocionais? Será que esse estresse atual que você pode estar vivendo é só da pandemia? Será que é? Né? Os seus filhos são realmente terríveis, né? Que algumas mães estão desesperadas porque ou trabalhava fora ou não, mas o filho ia para a escola e agora o filho fica em casa o tempo todo. Então, será que esses filhos são realmente terríveis? Olha, gente, as crianças em isolamento social também sofrem, elas sofrem. As crianças também têm emoções. A criança pode estar brincando ali nesse momento de pandemia, de isolamento social, sem ir para a escola, ela pode estar brincando, mas ela pode estar com uma angústia, com uma tristeza, né? Então, é muito importante que vocês ajudem papai, mamãe, vovô, vovó, titio, titia. Essas crianças precisam expressar o medo delas, as dúvidas, a ansiedade, a insegurança. É claro, você não vai expor essas crianças a ficar escutando conversas trágicas da Covid-19 e nem deixar em telejornal ou rádio ligado com notícias que assustam as crianças. Mas você precisa sentar e perguntar. Se a criança perguntar alguma coisa sobre a Covid, sobre o vírus, você joga outra pergunta, né? Por que está preocupado com isso, querido, querida? Né? Então, você deixa a criança falar um pouquinho, ao invés de você cortar essa conversa logo com ideia. Não, Jesus toma conta do mundo. Não, fica tranquilo, vai lá brincar com seu brinquedo. Não, peraí. Deixa a criança falar, ela precisa desabafar, né? Para poder ter o alívio, né? Então, acolha seus filhos, deixe eles fazerem perguntas, responda com cautela, com carinho, sem grosseria, sem impaciência e sem nervoso também. Pronto, as crianças, em geral, elas se saciam com algumas respostas que são verdadeiras, como eu falei ali, né? São lógicas, sem muita explicação, e pronto. E o colinho que você vai dar para essas crianças nesse momento aí de pandemia. Bom, outra coisa, esse momento é um momento para cada um pensar no que está pendente no relacionamento, né, conjugal, familiar, no que precisa conversar, ajustar, corrigir, entender, perdoar. Aproveite esse momento, né? Talvez está fazendo trabalho em casa, ou está sem emprego, ou seu patrão permitiu fazer o home office, ou a sua empresa você está fazendo em casa, ou enfim, está mais tempo em casa. Então, o que estava pendente nesse relacionamento, o que você estava empurrando com a barriga, o que você estava deixando para resolver depois, né? Uma questão com seu filho, com a sua filha, com seu pai, com a sua mãe, com seu cônjuge, esposo, esposa. Vamos tentar resolver essa questão agora. Então, use o tempo parte do tempo, né, para conversar sobre isso que está pendente, que não está resolvido. É uma oportunidade de não mais adiar o que está engasgado na vida conjugal. Pode pegar o significado para essa pandemia, do ponto de vista psicológico, comportamental, pode ser isso também, não é? De tentar resolver. Claro, é mais difícil para quem já estava com complicações conjugais. Então, se tem pessoas que já estavam a ponto de separar ou estavam afastados de afeto um do outro, estavam funcionando muito mal nesse casamento, então, a pandemia pode ser realmente um momento aí de piorar a situação, mas que, depende de como cada um vai lidar, pode ser revertida essa situação. Evite atitude crítica, porque agora não é o momento de ficar apontando falhas do outro. Aliás, nenhum momento é isso, né? Já chega a angústia que cada um sente, né? A mamãe fica preocupada com o filhinho, se vai ser contaminado ou não, se vai brincar lá fora com as outras crianças ou não, ou se vai, enfim, no playground ou não. Então, não fique, já tem uma ansiedade natural, natural no sentido do contexto, né, da pandemia. Então, nada de crítica, chega de crítica, né? Evite crítica que previne, evitar crítica vai prevenir o estresse, mais estresse, tristeza, irritação. Então, agora é uma hora de apreciação, de valorizar, de elogiar o outro para criar um clima mais calmo, né? Claro que sem ser pandemia é hora de fazer isso também, mas agora você pode pensar nisso, né? De apreciar essa pessoa.
que está vivendo com você. Não critique o seu marido porque ele não arruma a louça como você arruma, e também não critique a sua esposa porque ela não cozinha bem como a sua mãe, né? Então, zero, tolerância zero para crítica, né? Já chega, de novo, eu repito, a angústia da pandemia com os seus desdobramentos aí, como eu falei antes. Agradeça seu marido por colocar o lixo fora, né? Coisa que talvez ele nunca fazia, então faça isso. Agora elogia sem ficar criticando. Você nunca fez e tal. Agradeça a sua esposa porque ela ficou com as crianças sem babá ou sem a vovó, né? Enquanto você trabalhava home office, né? Agradeça isso. Não fica aquele pensamento de que, mas ela sabe que eu preciso trabalhar para ganhar dinheiro, então para que eu vou agradecer? Ei, peraí, a sua esposa não é sua empregada. A sua esposa é alguém companheira dentro da sua casa que está tentando te ajudar nessa hora difícil para todos. Antes de dormir, diga, é uma sugestão que eu dou, um dever de casa, um homework, né? Antes de dormir, diga para o seu cônjuge 3 coisas que você apreciou nele, apreciou nela naquele dia. Pode ser uma coisa simples, tipo, você arrumou meu prato, puxa, muito obrigado. Ou você lavou o copo que eu ia lavar, ou você, enfim, pensa nisso, 3 coisas, elogia. Isso traz um pouco de alívio, não é? Para esse momento de angústia. Porque não se pode conviver juntos em paz sendo críticos, né? Não dá, não é, para viver com uma crítica dentro de casa. Então, seja gentil um com o outro. A gentileza é uma coisa muito apazigua, muito acalmadora, muito calmante, né? A gentileza ela funciona melhor do que alguns tranquilizantes, né? Sintéticos aí. Olha, isso é interessante, seja mais curioso do que furioso. Seja mais curioso. O que significa isso? Então, se você perceber que seu marido ou sua esposa está irritada num certo momento, não se irrite também, né? Vamos parar e pensar o que está acontecendo com essa pessoa que ela hoje está mais irritada, está mais irritado. Procure saber e com o desejo de ajudar, não com o desejo de criticar ou de depreciar essa pessoa. Então, incentive a pessoa a falar e a expressar sua zanga, sua irritação, com respeito, né? Claro, ela vai expressar isso com respeito. E não traga aquilo que ela vai dizer como algo pessoal, porque pode ser um dia que a sua esposa está super estressada, porque está o dia inteiro dentro de casa, cuidando de criança, cuidando da casa, cuidando da aula online, né? Ainda faz comida, e aí recebe lá o sujeito que vai trazer a mercadoria do mercado, vai ter que higienizar tudo, e você ainda não tem paciência, então, sabe, vai irritar, é normal irritar em certos momentos, né? Então, você está com a situação financeira complicada porque a pandemia fechou o teu negócio, se você está tendo que, sei lá, inventar uma maneira de ganhar dinheiro, então está mais irritado esse dia, sua esposa precisa exercer paciência com você. Então, deixa a pessoa falar, incentiva ela a falar, até Deus fala lá parece que Ezequiel, né? Vinde, apresenta as tuas razões, quer dizer, Deus nos convida para a gente desabafar. Você, para desabafar com Deus, pode ser desabafar com a raiva também, desabafar com a irritação. Senhor, eu estou irritado, Senhor, eu estou com raiva porque o Senhor não respondeu aquela oração. Não fique pensando que vai ser blasfêmia, vai ser falta de respeito. Não, depende de como você vai falar, né? Deus é muito grandioso para se melindrar com a gente falar com ele uma emoção mais difícil, né? E geralmente, quase 100%, quando você desabafa, especialmente com Deus, uma emoção difícil, uma emoção de raiva, até com ele, né? Pela nossa mente tão finita, tão pequena, tão atrofiada, né? A gente não compreende um monte de coisa, então desabafa com Deus, depois a gente sente um alívio, porque Deus nos acolhe, Deus não nos critica, Deus nos abraça, Deus nos perdoa e Deus vai nos aliviar. Então, desabafar é um momento muito importante para aliviar, e isso na família é bem importante também. Fale sem agredir o outro e escute o desabafo com respeito, né? Claro, então, se você é uma pessoa mais autoritária, mais pavio curto ou sem pavio, né? Cuidado com as palavras, né? As palavras, elas podem ferir, depois é difícil curar, né? Então, você tem direito de desabafar, mas olha a maneira como você fala. Tem até um pensamento que diz assim, diga o que você quer dizer, dê sentido ao que você diz, mas não diga de forma agressiva. Say what you mean what you say, but don't say meanly. Né? Aprendi isso até nos Estados Unidos, essa frase aí. Diga o que você quer dizer, dê sentido ao que você diz, mas não diga de forma agressiva. Se você usou uma forma agressiva de falar,
já perdeu. E estressou mais ainda. Bom, permita seu familiar se sentir mal ou bem na pandemia. Claro, isso é bem importante, né? Por quê que eu estou falando isso aqui? Porque as pessoas otimistas, ela pode se sentir melhor, sem tanto medo e sem ansiedade, né? Então a tendência das pessoas mais otimistas é, poxa, por que você falar para outra que está com medo? Mas por que você está com tanto medo? Não, nós estamos isolados dentro de casa, a gente usa álcool gel, a gente está. Mas peraí, a pessoa otimista tem um perfil de funcionar diante de uma crise. Já a pessoa pessimista tem um outro perfil. Então também não critique o seu familiar, o seu companheiro, enfim, o seu irmão da igreja, não critique o outro porque o outro não está ansioso com você. Né? Porque você pode falar assim, poxa, eu estou aqui morrendo de medo dessa pandemia e você está aí cantando e brincando e tal. Ei, então, cada um tem que respeitar o outro, né? Quem está com medo, respeita quem não tem tanto medo. E quem não tem tanto medo, respeita aquele que é mais sensível ao medo. Também, já falei sobre isso. Então, cada um, queridos, cada um lida emocionalmente na pandemia ou em outras crises da maneira que consegue. E isso não tem que ser igual para todos, porque não é igual para todos, né? Cada um tem um perfil de reação diante de uma situação de crise e cada um pode amadurecer, sim. Aquele que tem uma reação mais fria, mais racional, ele precisa aprender a soltar um pouco a emoção. E aquele no outro oposto, que tem uma reação muito dramática, muito sentimentalizada, tem que aprender a botar um pouquinho mais o pé no chão. Isso é um desafio, é um aprendizado de todos nós. Eu gostei muito quando o pastor Robson falou sobre a evolução do papel do líder, né? Como é que ele vai amadurecendo com o passar do tempo, né? Citou Paulo, né, pastor? Que foi amadurecendo, né? E é isso. Uma vez eu ouvi uma frase muito boa de um profissional que trabalha com qualidade em empresas e falou assim, se você segue alguém por medo, então você está lidando com chefe. Mas se você segue alguém por respeito, você está lidando com alguém que é líder. Gostei dessa frase, né? Então, seja empático, né? Ter empatia. O que é empatia, Cris? Você sabe, né? Mas só para relembrar, empatia é você tentar sentir o que o outro está passando, né? Muito importante isso. Você vai imaginar como que está. Você entra na pele do outro para imaginar. Mas nunca diga assim, eu sei que você está passando, se você nunca passou. Se você nunca passou, você não sabe. Você tem apenas uma ideia. Eu já vou fechando aqui. Bom, negocie seu tempo em casa. É muito importante isso, que aqueles que estão em casa o tempo todo na pandemia, então o marido, a esposa podem querer estar um tempo a sós, sem criança por perto, entendeu? Então você tem direito a isso. Eu vou falar já como dividir o tempo com a família, mas então você tem direito a ter um momento só para você ler o livro que você quer ler, para você meditar, para você orar. Não é o culto da igreja online, não é o culto pelo Zoom, não é o culto da família, é você e você com Deus, né? Então, vamos negociar isso aí. Ofereça cuidar das crianças num dia e depois quem vai cuidar é o seu marido, é a sua esposa, para você ter esse momento sozinho. Vão dividir isso aí democraticamente. Então, vai ter um momento para você, cada um ficar só, vai ter um momento para todos juntos, vai ter um momento para o casal conversar, só o casal, vai ter um momento para as crianças brincarem sozinhas, não só brincar com papai e mamãe, e o momento para fazer a tarefa escolar também. Ou seja, não é nem todo mundo junto o tempo todo e nem todo mundo separado o tempo todo, né? É importante isso. Planeje, então, seu dia, mas sem rigidez, né? Sem rigidez. A gente monta uma agenda, mas não é uma rigidez. Então, você vai dividir tarefa em casa. Sim, esse é até um momento bem de um grande aprendizado, né? Aquelas pessoas que eram mais acomodadas, então elas vão pôr, tipo assim, a mulher fazia tudo, o adolescente deixava a mãe sem fazer tudo, enfim. Ei, agora é um momento importante para treinar a tarefa em casa. Eu não estava acostumado com isso, estava na zona de conforto. Nós vamos dividir as tarefas. Até crianças pequenas não podem assumir coisas difíceis, mas elas, dependendo da idade, podem cooperar com pequenas tarefinhas. Por exemplo, minha filha tem 2 meninos, um de 6 anos, um de 3, vai fazer 3.
E minha filha tem uma máquina de lavar roupa na casa dela que tem aquela tampa redonda que dá a altura da criança, né? Então, quando ela vai lá mexer com a lavanderia, ela pede o menorzinho, que vai fazer 3 aninhos, para pegar a roupinha, tira a roupa da secadora e a mãe vai dobrar. Então, dividir tarefas agora, né? Então, pode ser mais difícil se havia superproteção, né? Ou aqueles adolescentes acomodados. Mãe, cadê minha toalha? Mãe, que não sei o quê, né? Ou peso demais sobre o mesmo familiar. Geralmente, toda família não tem... Quando estuda terapia de família, a gente vê que toda família tem a ovelha negra, né? Que é aquele que é chamado paciente escolhido, né? Tem aquele que é o responsável, tem aquele que é o desastrado, tem aquele que é o estudioso, tem aquele que não quer nada na vida. A família tem esses scripts, né? Então, tem um script na família que é aquele que assume coisa demais. Geralmente, a gente pode chamar de codependente ou não. Então, então essa pessoa que também assume demais, ela tem que dividir, ela tem que pedir ajuda, tem que dizer, ei, faça por mim, ao invés de assumir tudo, para poder aliviar essa carga na situação de pandemia ou não. Então, surgiu uma tensão difícil que agitou os sentimentos na família, alguma coisa aconteceu ali e aí irritou as pessoas ou uma pessoa. Respire fundo, conte não só até 10, mas conta até 50, até 97, não sei. Tome um banho, deixe o sangue esfriar, deixe abaixar a emoção, né? Deixe passar pelo menos uma meia hora para você ter tempo de refletir, acalmar as emoções, para depois você falar com serenidade, né? E evite deixar isso para o dia seguinte. Então, você precisa dar esse tempo que você precisa para poder abaixar essa emoção, para que a razão, a cognição, consiga pensar com mais clareza sobre aquilo que está irritando, aquilo que está sendo injusto, aquilo que precisa ser dividido de tarefa dentro de casa, né? Deixa baixar um pouquinho o sangue para você poder falar. Então, converse para resolver o problema e não para criar mais tensão, né? Importante isso. Seja honesto e também pense, será no que eu estou errando? Essa situação tensa que surgiu na família é culpa minha? Como é que eu posso falar de forma respeitosa? Pare um pouquinho, enquanto você for tomar um banho para baixar a temperatura da emoção, vá pensando nisso. Respira fundo 5, 6 vezes, faça uma oração, Senhor, como é que eu posso lidar com isso, né? Qual é a melhor maneira de eu falar? O que eu devo falar e o que eu não devo falar? Como que eu abordo isso? Né? Então, você vai pensando e raciocinando e Deus vai te iluminar, porque você, primeiro, deu um tempo para você administrar a sua emoção, que ficou meio pegando fogo, e segundo, você pediu orientação ao grande Criador do universo, a sabedoria divina chamada Deus, né? Então, claro, seus filhos não querem ver os pais brigando porque eles vão sofrer mais com isso. As crianças sofrem vendo os pais brigando. Eu acho que eu estou chegando ao final. Então, respeite os limites, né? Se seu marido, sua esposa está isolada trabalhando, respeite. Não deixe as crianças interromperem, batendo na porta onde o papai está trabalhando, a mamãe está trabalhando, né? Gritando, pai, mãe, segure essa criança, controle essa criança, né? Combine a hora do trabalho, que só deve ser interrompida se acontecer alguma emergência. Eu estou falando de você que está trabalhando em casa, né? Em home office. Explique às crianças que papai ou mamãe vai estar trabalhando lá no quarto, no escritório da casa, e daqui a pouco vai sair para tomar uma refeição juntos e conversar. Então, esse é um papel de amizade do cônjuge com o outro, ao invés de fazer uma sabotagem aí, né? Porque você pode estar irritado, irritada, e deixa a criança ir lá bater na porta onde o pai está trabalhando, a mãe trabalhando, e isso não é uma coisa madura de fazer. Bom, seja claro fazer um pedido ao seu esposo, à sua esposa. Muito importante isso, mais para as mulheres do que para os homens, porque há uma diferença psicológica entre o homem e a mulher na questão da fala, da linguagem, do pedido, né? Então, as mulheres, às vezes, não são muito claras no que elas pedem, tem uma linguagem mais cifrada, vamos dizer assim. A palestra não é diferença psicológica entre homem e mulher, mas tem uma diferença, né? Eu estava até um dia no programa com a Darleide, no Consórcio de Família, e no intervalo ela perguntou assim, doutor César, quer dizer que então nós mulheres temos que ser mais claras, né? É isso? Eu falei assim, é isso, né? É isso, não faça assim coisas genéricas, tipo, nosso relacionamento não está bom. Isso é coisa muito genérica, não está bom em quê? É dinheiro, é sexo, é filha, é viagem, é férias, é passeio, é o quê? Né? Então seja claro ao fazer um pedido aí na pandemia, no isolamento social,
para o seu esposo, para a sua esposa. Alguns têm dificuldade, já falei sobre isso, pedir ajuda e por isso se sobrecarregam de tarefas, né? Então, seja honesto, honesta. Se você percebe que com quem você vive tem essa tendência de carregar 10 pianos, vai lá, ofereça para carregar 5, mesmo que a pessoa não te peça ajuda, porque é o perfil dela, né? Vai ser um alívio, ela vai te agradecer muito depois. Então, pedir ajuda de forma clara, com humildade, sem manipular. E o outro pode não perceber que você está com uma carga pesada de tarefas. Olha só, isso é interessante, porque é interessante como que a gente vive no automático, né? E nesse automático a gente pode não perceber como que está a vida para o outro. Por isso que um dos componentes de inteligência emocional é a gente perceber as emoções no outro e na gente também, claro, mas no outro. Então, como é que está a carga para sua esposa nessa pandemia? Como é que está a carga de angústia, de preocupação para o seu esposo nessa pandemia, ou para os seus filhos nessa pandemia? Pense no outro, pense na tarefa, na carga do outro, na angústia do outro, e aí você pode oferecer uma ajuda. Bom, era isso que eu queria falar, viu, Pastor Robson e queridos amigos e amigas? Aqui está o meu site, doutorcesar.com. Toda semana eu coloco um artigo novo ali, não muito extenso, uma página e meia, doutorcesar.com. Tem muita coisa ali nesse site. E o programa, claramente, que eu apresento na TV Novo Tempo, tem ali no youtube.com/claramente NT de Novo Tempo. Eu agradeço, e essa imagem é uma imagem muito linda. Ontem eu pensei de novo nela. Eu acho que a cada segundo, eu estou dizendo segundo, acho que a cada segundo Jesus fazia algum tipo de cura nas vidas das pessoas onde ele convivia, né? Um olhar, um toque, uma palavra, né? Olha que coisa linda o Senhor Jesus curando as pessoas, e nós precisamos de cura nesse momento, né? Ele nos oferece a cura, mas ele também nos capacita, nos dando o amor, se a gente se humilhar diante dele e pedir a capacidade de amar as pessoas que a gente não consegue amar da gente mesmo, né? Ele vai nos capacitar com esse poderoso amor divino que é curador para aliviar as pessoas nessa pandemia. E, claro, a gente buscar o Senhor da glória, a minha rocha, o meu Salvador, a minha sabedoria, a minha redenção, a minha salvação, o Senhor Jesus. Muito obrigado. Deus nos proteja a todos nós.